Oi, gente! No vídeo de hoje vamos saber dos dois problemas psíquicos maiores no Brasil. Bom, os dois maiores problemas psíquicos atualmente que tem maior índice aí no Brasil é o transtorno depressivo, que é a depressão, e também a ansiedade, né? Muitos brasileiros aí são acometidos por esses dois transtornos e eles acometem aí de diferentes formas. A gente sabe também que tem outros problemas psíquicos aí que também acomete os brasileiros, como algumas fobias, toque também, que é o transtorno obsessivo compulsivo, entre outros transtornos aí, esquizofrenia também, que acomete os brasileiros. Mas o maior índice aí ainda continua sendo a depressão e a ansiedade. E elas iniciam aí de diversas formas, né? Hoje em dia não tem uma pessoa, né, que você não conhece que não tem ansiedade ou que não tenha tido depressão. E normalmente são pessoas que moram bem próximo da gente. E esses transtornos, eles podem começar de diferentes formas. Não tem uma coisa certeira, assim, de falar, é por conta disso que vai acontecer. A gente sabe aí que muitas pessoas acabam tendo picos aí de ansiedade, picos também relacionados à depressão, muitas das vezes passa muito desapercebido. Eu cheguei a falar um pouco também da distimia aqui, que ela é um tipo de depressão, e muitas pessoas acabam achando que não é nada demais, a pessoa não querer fazer nada, sempre tá desanimada com muitas coisas, até coisas pequenas, e realmente acaba sendo um problema aí. E realmente começa assim, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. Começa de pouquinho a pouquinho e assim vai indo, e se a pessoa não procurar tratamento, só vai piorando aí a situação dela. E normalmente acontece, não tem uma forma específica de iniciar. De acordo aí com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, hoje em dia no Brasil, a depressão acomete 5% da população brasileira, que equivale aí a 11 milhões de pessoas que têm o transtorno depressivo. E no caso da ansiedade, 9% aí da população passa a ter a ansiedade. E nisso, são dois problemas aí muito sérios, né? A gente sabe que se não for tratado aí adequadamente, realmente o indivíduo ele vai perder sua qualidade de vida. Porque em ambos os casos é exatamente isso que faz, né? Tanto a ansiedade quanto o transtorno depressivo, de certa forma, eles meio que paralisam a vida desse indivíduo, né? E o que a gente mais precisa aí é viver, é ter uma qualidade de vida saudável, é precisar de fazer suas coisas, e com esses dois transtornos isso acaba não acontecendo. E uma ótima forma aí da gente poder aí, né, melhorar a vida do outro é adquirindo conhecimento. Então, muitas das vezes o outro passa a não ter conhecimento, até mesmo essas pessoas que são acometidas aí por esses dois transtornos. Então, é muito importante a gente ter conhecimento, nunca conhecimento demais, senão a gente chora, brincadeiras à parte, mas é importante a gente ter conhecimento para a gente poder identificar, porque muitas das vezes essas pessoas que têm aí tanto a ansiedade quanto a depressão, elas não conseguem enxergar. Elas acham que é uma tristeza, que é uma angústia, que são coisas da vida. E quando a gente vai ver a fundo como que tá a vida dessa pessoa, tá totalmente paralisada. Então é importante aí da gente ter conhecimento e poder passar a informação para outras pessoas. Para se caso essas pessoas não vê, quem está do lado consegue enxergar aí o que ela está passando. Realmente, tem situações aqui no Brasil que não ajuda muito, né? E no caso piora essa situação aí, né? Esse aumento aí, infelizmente, desses dois transtornos, principalmente também por conta dessas casas de apostas. Talvez eu faça um vídeo aí um pouco falando sobre isso, né? Do quanto que isso está afetando a vida dos brasileiros. Atualmente todo mundo aí sabe sobre a casa de aposta, porque tá em todos os lugares, os famosos aí jogos do Tigrinho, entre outros jogos aí que você ganha, mas você perde também, e acaba aí acometendo a vida dessas pessoas, porque essas pessoas acabam ficando viciadas nesses jogos, principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa aí que todo mundo gosta de ter e é necessário de ter também. E isso só piora. E não tem como nem condenar essas pessoas, né? Porque eu acho que toda forma aí que você conseguir para ganhar dinheiro, para sustentar
para pagar suas contas, normalmente a gente vai tentar aí, né? Então, se a gente vê que tá dando certo, né, entre aspas, e tá dando dinheiro, muitas pessoas vai tentar, e não há nada de errado nisso. O errado mesmo tá nessas promessas aí, nessas falsas promessas que acaba tendo aí nesses jogos aí. E nisso, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas por conta disso. E não só financeiramente, como principalmente psicologicamente. E nisso aumenta aí os casos de depressão, por conta da consequência aí desses jogos, a questão da ansiedade também. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.